Fala pessoal, beleza? Quero desenvolver com vocês aqui um projeto hoje que é um gerador de senhas. Então, como é que vai funcionar esse gerador de senhas? O usuário vai passar como parâmetro a quantidade de caracteres que ele quer na senha e o sistema vai devolver já essa senha pronta para ele, tá? Então, o que que a gente vai precisar para fazer isso? A gente vai armazenar a quantidade de caracteres que ele quer numa variável inteira, tá? Que eu vou colocar como 10, um valor padrão para a gente testar e depois a gente faz com que o usuário passe isso como parâmetro. A gente vai precisar também de uma string, onde essa string ela vai ter os caracteres possíveis, né, para geração da senha. Esses caracteres possíveis, o que que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter todo o alfabeto. A gente vai ter o C cedilha aqui também. A gente vai ter o mesmo alfabeto, só que em minúsculo, né? Então a gente vai converter aqui para minúsculo. A gente vai ter os números de 0 a 9. E a gente vai ter também alguns caracteres especiais para a gente utilizar nessa nossa senha, tá? Então aqui a gente tem o conjunto de caracteres possíveis para ele gerar senha. Então como é que vai funcionar o nosso algoritmo? Ele vai realizar um sorteio a gente vai criar um loop, tá? Para ele sortear uma letra aleatória na quantidade de vezes que o usuário inseriu. Então se o usuário quiser uma senha de 10 caracteres, o sistema vai sortear 10 vezes uma senha, um caractere em específico para formar essa nossa senha. O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar criar esse loop, então, tipo for, que a gente vai criar uma variável local, ele vai receber 0, se for menor do que a nossa quantidade. Então, basicamente, aqui a gente está dizendo que a gente quer que o nosso loop se repita durante a quantidade que o usuário inseriu aqui, durante 10 vezes, ou se ele quiser de 20 vezes, durante 20 vezes. Então, aqui ele vai se repetir durante a quantidade que o usuário inseriu como parâmetro depois. A gente precisa fazer também o sorteio dessa letra, tá? Como é que a gente vai fazer com que ele sorteie uma letra apenas dessa nossa string aqui? A gente vai utilizar a classe random, que ela é basicamente para realizar esses sorteios. Eu vou colocar aqui o nome até de sorteio. Então aqui a gente tem a classe que vai realizar o sorteio. Como que é realizado esse sorteio, tá? Vou criar uma variável aqui também, para ele armazenar o número sorteado. Então a nossa classe random ela sorteia um número aleatório e ele vai ser armazenado aqui nessa nossa variável sorteio, tá? Como é que a gente vai fazer o nosso sorteio? A gente vai armazenar no nosso número sorteado, o nosso sorteio, ponto. A gente tem já um método padrão para realizar esse sorteio, que é o next. Dentro do next, o que a gente precisa passar, tá? Vamos abrir aqui. A gente tem três sobrecargas, a gente vai utilizar a terceira delas, que é o mínimo e o máximo. É um valor mínimo entre, por exemplo, se a gente quer um sorteio entre o número 5 e o número 10, ele vai sortear qualquer número entre 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Mas aqui a gente vai querer um sorteio entre 0 até a nossa quantidade de caracteres possíveis. Então, como a gente não sabe ao certo quantos números tem, talvez a gente queira inserir mais alguns caracteres especiais, a gente vai pegar isso aí de forma mais dinâmica, tá? Então a gente vai utilizar o ponto length para que é para ele pegar o tamanho total da nossa string e diminuir por 1, porque ele vai precisar pegar um índice. Então o nosso índice ele vai de 0, ele inicia em 0. Vamos supor que tem 100 caracteres aqui, ele tem que ir de 0 até 99. Então por isso a gente utiliza o menos 1 aqui, para ele sempre sortear 1 a menos para ele pegar o índice certinho. Então aqui basicamente a gente já tem o nosso sorteio pronto, aqui a gente já consegue fazer com que ele sorteie qualquer um desses caracteres. Se ele pegar o índice 0, por exemplo, ele vai pegar nossa letra A. O índice 1 é a B, o índice 2 é a C, e assim sucessivamente. A gente vai precisar também armazenar, durante cada vez que ele passa nesse loop, a gente vai precisar armazenar isso dentro de uma string, para a gente conseguir gerar depois a senha final, tá? O tipo string, ele não é tão eficiente para fazer uma concatenação de grande quantidade, digamos assim, de vezes. Se for para concatenar 2 ou 3 vezes, a gente utiliza a string, mas como a nossa concatenação, nesse caso em específico, né, ele vai ser durante 20 vezes, não é eficiente a gente utilizar o string. Então aqui a gente vai utilizar o string builder.
que ele é do... A gente vai ter que importar aqui, system.text. Agora a gente já consegue utilizar o string builder, a classe, né? Essa classe ela funciona da seguinte forma. Vou criar aqui o nome dela de password. Para a gente concatenar numa string padrão aqui, se a gente quisesse... É que a gente fez algumas concatenações, né? A gente utiliza o sinalzinho de mais, né? Mas para a gente fazer uma concatenação dentro de uma string builder é um pouquinho diferente. A gente vai utilizar o nosso password e vai utilizar o método append, que é para ele inserindo os caracteres. A gente tem o append line também, só que o append line é com quebra de linha. A gente não quer que quebre a linha. A gente quer que ele sempre vá incluindo, criando uma string tudo na mesma linha conforme os caracteres que ele for sorteando. Então a gente vai utilizar o append e vai passar a nossa letra sorteada, tá? Como é que a gente faz? A gente já sorteou o número, né? Como é que a gente vai pegar o caractere específico desse índice? A gente vai pegar o nosso caractere possível e dentro desses caracteres possíveis, a gente abrindo o colchete, a gente consegue passar um índice. Então, se a gente botasse o índice 0 aqui, por exemplo, ele iria sortear a letra A, sempre a letra A durante 20 vezes. Só que como a gente vai cada vez do loop a gente vai fazer um sorteio, vai pegar um número aleatório, que já está armazenado no nosso número sorteado, a gente vai passar esse índice aqui dentro. Então, se ele sorteou o índice 0 a primeira vez, ele vai pegar o A. Se ele sorteou o índice 5, por exemplo, ele vai pegar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai pegar a letra F. Então, ele sempre vai sortear um número aleatório, tá? Aqui, basicamente, a gente já tem tudo para funcionar. Como é que a gente vai mostrar isso na tela agora para o usuário? A gente vai pegar o nosso password e colocar aqui dentro da nossa saída, né? Colocar um read key para a gente conseguir enxergar a saída. Então aqui basicamente a gente já tem tudo para funcionar. Vamos colocar rodar isso aqui. Dessa forma que ele já gera a nossa senha, tá? Que a gente vê que ele gera várias caracteres aleatórios, utilizando todos os nossos caracteres. Todos não, né? Utilizando a quantidade de vezes, né? Nossos caracteres possíveis. Pode ser que ele repita algum. Pode ser que por coincidência ele não use número ou não use nenhum dos nossos outros tipos, né? Pode ser que ele só use número. Se der uma coincidência muito grande, ele só vai utilizar número. Mas ele vai tentar sortear sempre de forma aleatória. Se a gente rodar de novo, ele vai gerar um caractere, uma senha totalmente diferente, ó. Então aqui ele está como padrão uma quantidade de 20. Como é que a gente faz para passar isso como argumento? A gente vai pegar esse nosso args aqui e vai passar o primeiro argumento, ele vai ser a quantidade de caracteres que ele quer na senha. Como o nosso argumento ele é em string, a gente precisa converter ele para inteiro. Então a gente vai utilizar o int.parse. Aqui a gente já consegue converter o nosso argumento, que era em string, e a gente converte ele para inteiro. Com isso, como a gente vai utilizar ele dentro do nosso prompt de comando, por exemplo, a gente não precisa ter o read key, porque ele já vai travar a tela, digamos assim, então a gente não precisa ter esse comando aqui, tá? Só o write ele já serve porque a gente precisa. Basicamente, o nosso código ficou com um pouquinho menos do que 30 linhas, né? Que muitas dessas linhas elas já são da classe principal, mas ficou bem pequenininho o nosso código. Como é que a gente vai executar isso para utilizar como argumento? Eu vou compilar ele mais uma vez. Ele vai dar um erro aqui, porque a gente não está utilizando o argumento, né? Então, basicamente, aqui ele já está compilado. Agora sim a gente vai passar o argumento. Como é que a gente faz isso? Eu vou lá na pasta onde criou o nosso arquivo. A gente utilizou o .NET Core para criar esse programinha, porque a gente consegue utilizar ele depois dentro de qualquer sistema operacional. Basicamente, para a gente utilizar para nós executar o sistema, né, a gente vai executar esse gerador de senhas.dll. Então aqui a gente vai abrir o nosso prompt de comando, vai colocar aqui o .NET na frente, gerador de senha.dll, e passar a quantidade de vezes que a gente quer que seja gerado ali, né? Se a gente quiser uma senha de 10 caracteres, a gente vai passar 10 como parâmetro, ele vai gerar uma senha de 10 caracteres. Só dar uma melhorada aqui na aparência aqui do prompt de comando. Eu vou voltar aqui. Aqui eu vou criar alguns espaços, tá? Em branco, só para ficar melhor de visualizar. Vou criar um em cima e dois embaixo. Acho que vai ficar bem melhor
de visualizar. Vou executar de novo. Ele vai dar aquele errinho para nós. E agora a gente vai executar como parâmetro novamente. Eu venho aqui, executar o prompt de comando aqui dentro. .NET, gerador de senha. E vamos colocar 10 de novo. Aqui ele gerou de forma melhor, um visual melhor, né? Quebrou um pouco as linhas, então ele gerou uma senha de 10 caracteres. Se rodar de novo, ele vai gerar uma outra senha totalmente diferente. Se a gente quiser passar uma senha de 20 caracteres, a gente bota 20 aqui como parâmetro. E aqui a gente pode colocar a quantidade que a gente quiser, né? Coloquei uma senha de 200 caracteres, uma senha de 1000 caracteres aqui. Ele gera, esse jeito é o mais eficiente, tá? A gente utilizando esse string builder, ele é o jeito mais eficiente para concatenação. Se a gente fizesse esse mesmo processo concatenando numa string, ele iria demorar mais tempo do que fazendo dessa forma. Então, basicamente, é assim que a gente cria um gerador de senha. Lembrando que a gente utilizou o .NET Core para a gente conseguir utilizar isso depois dentro do Linux, por exemplo, ou se a gente quisesse utilizar no Mac, a gente conseguiria utilizar esse mesmo sistema sem maiores problemas.